Entre Amigos Conversando com o Mundo. É o programa da União Planetária e que, no dia de hoje, temos alegria grande de conversar com Francisco Ribeiro Teres, embaixador de Portugal no Brasil. Embaixador, que alegria grande Obrigado, de recebê-lo aqui em nosso programa. Tenho também um grande prazer de estar aqui convosco hoje. É uma coisa que eu tenho visto que algumas pessoas, mas são poucas, chamam Portugal de pátria-mãe. E eu acho que devia chamar mesmo, né? Porque o Brasil é filho de Portugal, né? Foi Portugal que gerou esse país que está aqui, o maravilhoso país de Portugal gerou este filho que está aqui, que é o Brasil. Sim, é verdade. Nós tivemos uma história comum de séculos que deu também origem a esta língua maravilhosa que se fala por todo o Brasil. Aliás, uma das coisas que mais me impressionou quando visitei o Brasil pela primeira vez e estive no Amazonas, é ouvir falar português no Amazonas e percebi que, de facto, o português se falava aqui, a língua portuguesa se falava aqui de norte a sul, e isso penso que é uma herança que receberam de Portugal, uma boa herança, porque o facto de se falar a língua portuguesa no Brasil de norte a sul permitiu que o país fosse uno e tenha uma coesão bastante importante. Eu vejo essa questão linguística, sabe, embaixador? Eu e a União Planetária com um assunto muito importante. Porque na Europa a gente atravessa a rua, é outra língua, atravessa outra rua, é outra língua. Fiquei até abismado ao saber que o Parlamento Europeu tem 28 países com 24 línguas diferentes. E que há uma tendência de que os países menores sejam engolidos nas suas línguas e sejam deixados num segundo plano, né? Sim, mas em relação à língua portuguesa eu estou bastante otimista, porque eu penso que a língua portuguesa é uma língua em expansão no mundo. Muito graças ao Brasil. Quer dizer, hoje em dia cerca de 250 milhões de pessoas falam português, nos 4 continentes. Isso é muito importante e hoje em dia mesmo nós temos um grande objetivo, é que um dia a língua portuguesa possa fazer parte como língua oficial das Nações Unidas. Precisamente porque é uma língua em expansão e cada vez mais vai ser falada no mundo. De forma que, enfim, são boas notícias para a língua portuguesa. Aliás, é um privilégio para o Brasil, um país continental com uma língua só, não? Isso é um privilégio. É isso, exatamente. Isso é um privilégio. Isso foi, enfim, o facto de se falar a mesma língua uniu o país. Isso é muito importante, não é? E também eu penso que Portugal terá contribuído para que se pudesse falar a mesma língua neste grande território e, enfim, isso também é um aspecto positivo da nossa presença aqui no Brasil. Nós tivemos uma história comum de séculos, uma história, no fim de contas, feita de encontros e desencontros, mas hoje em dia eu acho que tanto Portugal e o Brasil estão em paz com a sua história. Mas eu acho que muito mais encontros. Muito mais encontros. Muito mais encontros. Eu vejo uma relação muito bonita do Brasil para com Portugal e de Portugal para com o Brasil. Algumas vezes que estive em Portugal, eu senti que os portugueses têm um carinho muito grande pelos brasileiros e tenho certeza que os brasileiros têm muito carinho com os portugueses. É verdade, isso é um sentimento que existe dos dois lados do Atlântico. Vamos à questão do futebol. Eu não me lembro de nenhum campeonato, nenhuma Copa do Mundo não ter torcido pelo Brasil. Desde que me conheço que torço pelo Brasil. Eu penso que os portugueses são um pouco isso. Cada vez que o Brasil disputa qualquer coisa importante, Portugal torce pelo Brasil. E é um pouco ver também a forma como as duas comunidades estão inseridas. Como a comunidade brasileira em Portugal está inserida e como a comunidade portuguesa no Brasil está inserida. São duas comunidades que estão muito bem inseridas, cada uma no seu país. O Brasil é a principal comunidade estrangeira em Portugal
e é uma comunidade que dá muita alegria. Hoje em dia diz-se que olha, vou-lhe dar um exemplo. Universidade de Coimbra. Hoje em dia, a Universidade de Coimbra é a universidade estrangeira, é a universidade que tem, é a universidade estrangeira onde há mais alunos brasileiros. E penso que à volta de 2.100 estudantes brasileiros estudam na Universidade de Coimbra. E o que me dizem é que a própria fisionomia da cidade mudou com a presença dos estudantes brasileiros. Criaram outro ambiente na cidade, a cidade tornou-se muito mais alegre. E no fim de contas isso é o Brasil em Portugal. E o que se passa em Coimbra é um bom exemplo da presença brasileira no nosso país. Isso é histórico, né? Porque Sim. já há séculos atrás, os nossos brasileiros iam estudar em Coimbra, né? É verdade, até há quem diga, ainda no outro dia ouvi uma tese muito interessante de um historiador brasileiro que dizia que não aconteceu ao Brasil aquilo que aconteceu nas colónias espanholas, em que houve uma pulverização de territórios que deu origem a países. No Brasil isso não aconteceu. Um dos fatores foi a Universidade de Coimbra, porque a Universidade de Coimbra criou um pensamento homogéneo junto da elite brasileira. Isso fez com que o Brasil não se fragmentasse, enquanto que nas colónias espanholas, nas ex-colónias espanholas, havia rivalidade entre as universidades espanholas que, de certa forma, corresponderam a outros países. Isto é, digamos assim, uma tese interessante. É mais interessante, eu não conhecia a tese, não, muito interessante. É, exatamente. Eu tenho o privilégio de ter um filho que é doutor formado em Coimbra, né? Ah, muito bem. Eu tenho um filho que chegou a doutorado lá em Coimbra. Então, a gente vê com muita alegria. E Portugal é um país muito bonito, né? Que beleza de país, né? Sim, é um país muito bonito, enfim, como o Brasil é. Eu acho que nós, e temos feito um esforço nesse sentido, temos esta relação de séculos, temos uma relação afetiva muito forte, temos uma relação sem nenhum problema, quando não há nenhuma turbulência na nossa relação. Nós tivemos sempre excelentes relações, mas há muitos brasileiros que não conhecem ainda Portugal, conhecem pouco Portugal, como alguns portugueses conhecem mal o Brasil. E no fim de contas o que nós pretendemos é fazer a atualização dos dois países. Portugal e o Brasil mudaram muito nos últimos anos para melhor e é cada vez mais importante que nós nos conheçamos de uma forma diferente, de uma forma até virada para o futuro. E isso é o que temos tentado fazer. Eu penso que o turismo tem ajudado muito a isso. Hoje em dia a presença de turistas brasileiros em Portugal é uma presença cada vez maior. Ainda recentemente estive a passar férias em agosto em Portugal e vi muito brasileiro nas ruas de Lisboa e é um turismo que está a crescer muito e o Brasil, de certa forma, está a redescobrir Portugal. Como Portugal também precisa redescobrir o Brasil. Eu vejo que essa ligação aérea agora que nós temos de Brasília diretamente com Lisboa e várias outras cidades, especialmente através da TAP, isso veio facilitar muito. Sim, veio facilitar essa bastante. identificação, né? Veio facilitar bastante. Hoje em dia temos, entre Portugal e o Brasil, 82 voos semanais. 82 voos semanais. Para 12 cidades do Brasil. Quando uma pessoa pensa no Brasil, não é apenas Brasília, Rio, São Paulo, não, são 12 cidades do Brasil. Ainda recentemente, em junho passado, a TAP inaugurou ligações para Manaus e Belém do Pará. De forma que isso ajudou muito, ou ajuda muito a conhecer-nos melhor e ajuda muito à presença de turistas brasileiros em Portugal. Embaixador, nós aqui somos pequenos, mas eu quero que conte com o nosso apoio para esse trabalho, para essa ampliação desse diálogo e dessa parceria de Brasil e de Portugal. Quer dizer, nós somos pequenos, mas estamos na televisão em várias cidades do país e podemos mostrar programas, podemos mostrar turismo, podemos mostrar tudo aquilo que
justifica de uma forma plena essa relação bonita entre Brasil e Portugal, mais do que qualquer outro país. Muito bem, muito obrigado. Conte com isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas, eu devo dizer que eu fiquei encantado com Portugal. Eu fiquei encantado. Eu achei um povo tão educado, as cidades tão limpas, a atenção que se tem com as pessoas, a segurança. Você anda em qualquer hora do dia e da noite, em qualquer rua, e sem ter nenhum sentido de insegurança. Não sei se é porque eu estava muito feliz e não sentia nenhum medo, mas eu me senti seguro dentro de Portugal. É verdade, e não sou eu que o digo. Hoje em dia Portugal e as principais cidades de Portugal oferecem boas condições devido ou mesmo para serem visitadas, e de facto a questão da segurança também é uma questão importante. E hoje em dia Portugal, as cidades portuguesas são cidades seguras, são cidades que melhoraram muito. Eu lembro-me, eu nasci em Lisboa, eu lembro da minha Lisboa quando tinha 15, 16 anos, 30 anos, e hoje como está Lisboa, houve uma melhoria muito significativa nos últimos 20, 30 anos. Lisboa de antes era uma cidade de costas para o rio, hoje em dia é uma cidade voltada para o rio, e isso faz toda a diferença. De forma que cada vez mais Lisboa está a ser potenciada. Lisboa, quem diz Lisboa diz o Porto e diz outras cidades em Portugal. Há um rejuvenescimento das cidades e ao mesmo tempo há também, aproveitar das cidades aquilo que elas melhor têm. E acho que nós temos conseguido fazer isso. Eu sinto que nós temos muito que aprender ainda com Portugal, mas eu vou conversar isso com o senhor no próximo bloco. Fique conosco, voltamos já para o segundo bloco. Francisco Ribeiro Teles, embaixador de Portugal no Brasil, é com quem conversamos aqui no programa Entre Amigos, Conversando com o Mundo. Embaixador, eu fico pensando que o Brasil deve, com certeza, precisar de uma lição ainda de Portugal, além de todas a que já nos deu, neste campo do bom relacionamento humano. Como eu mencionei no bloco anterior, eu senti que há a segurança dentro de Portugal e que essa segurança não é devido a um ostensivo policiamento. Não é devido a isso. Há um clima de bem-estar, há um clima de entendimento, há um clima, posso até dizer, de felicidade entre as pessoas. Eu acho que é preciso a gente tentar descobrir o que é que movimentou o coração do nosso irmão português para que nós possamos movimentar o nosso e trazer isso para o nosso Brasil. Bom, enfim, é uma pergunta um pouco complexa. Eu acho que o Brasil não tem que receber lições de Portugal, como Portugal não tem que receber lições do Brasil. Eu penso que como disse há pouco, os dois países tivemos uma história comum, criámos estes laços afetivos que são únicos no mundo. Eu considero a relação Portugal-Brasil como uma relação única no mundo, mas cada um fez o seu caminho e, portanto, a questão da segurança que coloca, eu penso que terá a ver com uma série de fatores, mas se calhar a própria dimensão dos países é muito diferente, não é? O Brasil tem 200 milhões, Portugal tem 10 milhões, de forma que os problemas de segurança aqui são muito mais prementes. Por outro lado, também o facto do Brasil, embora tenha feito muitos progressos nos últimos anos, mas permanece uma sociedade ainda em termos sociais muito desigual. Nesse aspecto não há essa clivagem em Portugal, de forma que há aí uma série de fatores, mas não penso que o Brasil tenha de receber nenhuma lição de Portugal. Não, creio que sim, porque o senhor apontou aí um dado, na sua fala já um dado,
na medida em que existe menos distância social em Portugal entre os mais ricos e os mais pobres, isso certamente é um fator, porque nós vivemos numa sociedade capitalista, economista, consumista. Como é que uma pessoa que não pode consumir vai viver bem numa sociedade consumista? Isso é verdade. Agora a questão é que se essas desigualdades sociais no Brasil, eu penso que foram muito atenuadas nos últimos 15, 20 anos. A tal classe média que emergiu no Brasil nos últimos anos é disso sinal. E, portanto, digamos que a prazo o Brasil terá com certeza condições para atenuar esse problema da segurança, que eu sei que é uma questão, eu cada vez que percorro o Brasil, norte a sul, a questão da segurança é uma questão que condiciona a vida de toda a gente. E isso, enfim, mas nós em Portugal também nunca tivemos um problema de segurança no passado tão grave como o Brasil teve. De forma que isso também tem contribuído para que hoje em dia Portugal seja uma sociedade mais segura. Eu chego a pensar que o problema está numa mentalidade do povo português de que a ética é um padrão normal da vida. O português por si só, é o que eu chego a pensar, não sei, eu estou fazendo conjectura, porque eu me senti tão bem em Portugal que eu fico pensando que há um padrão de relacionamento humano decorrente de vários fatores, certamente, da tradição, do amor à sua pátria, do amor à história, do amor aos seus heróis, que faz com que seja um povo tranquilo, um povo que está bem, um povo que não é beligerante, que não está em guerra com ninguém, tá? Acho que é uma soma de fatores que a gente precisa pesquisar para verificar como esses fatores podem ser úteis, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Sim, mas repare, mas mesmo em relação ao Brasil, eu acho que o Brasil é um povo pacífico. Repare, o Brasil, até como país, não está em guerra com ninguém. Hoje em dia o Brasil é uma das formas porque é respeitado internacionalmente é precisamente por não ter nenhum conflito. Tem um problema de fronteiras resolvido. Não existe um contencioso com nenhum país. E nesse aspecto o Brasil tem dado lições. Aprendeu com Portugal. Pois, possivelmente. Mas de facto o Brasil tem dado nesse aspecto, ainda repare, ainda estava a comentar ontem com os meus colegas europeus. O seguinte, foi a primeira vez que eu assisti a umas eleições no Brasil e para muitos dos meus colegas europeus também. E estávamos surpreendidos como é que todo o processo de votação, são 140 milhões de pessoas a votarem. 2 horas depois os resultados estão cá fora. Não houve praticamente problemas em lado nenhum. Eu fui anonimamente a uma escola ver como é que se estava a processar a votação, vi crianças ao colo dos pais, os pais ensinarem às crianças como é que se vota e a carregar nas teclas. Não. Isto é um exemplo extraordinário. Extraordinário. E eu acho que o Brasil deve estar orgulhoso disso. Porque há poucos países no mundo, com a dimensão que tem o Brasil, que tenham um processo eleitoral tão bom como tem o Brasil. Eu acho que isso é uma lição. Eu acho que isso é Eu concordo. Eu concordo que é uma lição até para o mundo todo. Exatamente, né? Exatamente. De facto, eu senti ao longo do tempo que estava a ver as eleições decorrerem que de facto é uma festa da democracia. Eu acho que isso é um ótimo exemplo. E a confiança que o povo tem que aquele resultado é certo, é correto. Exatamente. Ninguém contesta nenhum resultado com um sistema sofisticadíssimo, talvez único no mundo. E isso é um exemplo que o Brasil dá ao mundo. Está a ver um bom exemplo. É bom ouvir isso. Porque às vezes a gente esquece um pouco as virtudes que tem. Exatamente. A gente fica tão envolvido com... É como nós, por exemplo, nós temos cidades, como disse há pouco, lindíssimas. Temos um clima ótimo. Temos, enfim,
a qualidade de vida em Portugal melhorou muito nos últimos anos, mas estamos permanentemente a queixar-nos tudo e todo. É verdade, é verdade. Temos que... Olha, mais uma outra lição que fica aqui. A gente tem que estar olhando o positivo, olhar o belo, que é o que a gente tenta fazer, que é a nossa TV, que a gente chama de TV Suprem. Suprem quer dizer em ascensão, voltada para o alto, né? Trabalhamos com positivo, né? Porque é com positivo que é preciso se trabalhar. E é nesse sentido que eu quero buscar extrair do povo português ainda tudo que ele tem de positivo que possa ajudar mais o mundo, não só o Brasil, mas o mundo como o povo brasileiro, né? Olha, nós... Voltando à nossa história, nós demos novos mundos ao mundo. Fomos, de facto, talvez Portugal tenha sido o pioneiro da globalização. Estivemos nos 4 continentes quando ainda ninguém tinha estado. E eu penso que o nosso exemplo terá frutificado aqui e acolá. E deixámos, de facto, uma marca muito especial no Brasil, como, de certa forma, o Brasil também deixa marcas em Portugal. É uma das razões que, quando me disseram que eu seria embaixador de Portugal no Brasil, uma das razões que me satisfez imenso foi que praticamente desde a minha adolescência tinha uma enorme curiosidade em conhecer o Brasil, até porque faz parte da nossa história e no fim de contas vir para o Brasil era um pouco reencontrar também a nossa história e perceber através do Brasil porque é que nós somos Portugal. Isso é muito bonito. E têm gostado do Brasil? Muito, tenho gostado muito. Não há apenas um Brasil, há diferentes Brasis, não é? Mas tem sido uma experiência fascinante, a experiência que eu tenho tido no Brasil. E tenho de norte a sul. Bem, sei que a comunidade portuguesa está sobretudo concentrada no Nordeste. E é lá que eu tenho estado mais. Mas é uma comunidade bem inserida, é uma comunidade que progrediu, que está bem e que é um exemplo também daquilo que o Brasil oferece às pessoas, oferece aos estrangeiros, oferece aos portugueses. Eu acho que nós não nos consideramos aqui bem estrangeiros. Aos estrangeiros e a Portugal, porque é o Brasil e porque nos sentimos muito próximos. Mas é um país fascinante. Que bom, embaixador. Olha, nós estamos no final do nosso programa. Peço que o senhor dê a mensagem sua, da sua representação de Portugal para os nossos telespectadores, para o encerramento do programa. Muito bem. Portugal e Brasil sempre estiveram sempre muito juntos ao longo da história. Estivemos umas vezes mais próximos, outras vezes mais distantes, mas inevitavelmente nós temos de caminhar juntos. Nós temos de caminhar juntos para um futuro de modernidade, um futuro em que nós possamos cada vez mais nos sentirmos próximos uns dos outros. Muito obrigado, embaixador. Francisco Ribeiro Teles, embaixador de Portugal no Brasil, com quem tivemos a honra de conversar e para nós aprender um pouco daquilo que tanto Portugal tem significado para o nosso país. Muito obrigado, embaixador.